Legal, gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo Brasil e no programa de hoje começamos a falar sobre tecnologia e inovação. E você, empresário, que está começando, pequeno e médio porte, o que você precisa saber para realmente crescer no mundo dos negócios? Para falar desse tema, nós trouxemos aqui hoje o Thiago da Costa, ele que é empresário e também é especialista em tecnologia e inteligência artificial. Thiago da Costa, como é que está você? Tudo bem? Certinho? Tudo bem, Mário. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Ô, Thiago, vocês criaram, então, uma empresa chamada Prime X Club. O que a Prime faz, Thiago? Vamos lá. Prime X Club nada mais, nada menos é do que um grupo de networks de empresários com foco no pequeno e médio empreendedor. Ok. Tá, então... Aí a pessoa pergunta, mas, Thiago, tem tanto grupo de network hoje no Brasil, e aquele café da manhã e não vai. Qual é o grande diferencial desse grupo de network que vocês estão criando? Perfeito. Nós basicamente estudamos cerca de uns 2 anos. E o que a gente identificou, Mário? Basicamente, os grandes grupos de network hoje existentes no Brasil, eles estão apenas nas mãos dos grandes empreendedores, das grandes empresas. E que às vezes não é acessível de fato, de forma financeira para ele, né? Então, o Prime X Club vem para criar uma ruptura nesse cenário e dar esse acesso para o pequeno e médio empreendedor. E, basicamente, o foco são em 5 grandes pilares. Quais são eles? Pessoas, finanças, marketing, networking e inovação. Inovação. Então vamos falar sobre inovação. Perfeito. Bom, inteligência artificial você tem que falar sobre ela quando você fala sobre inovação. Perfeito. Mas o que a gente pode acompanhar é que muitos empresários, muitos usuários usam a inteligência artificial para ou é texto ou é imagem. Perfeito. Basicamente isso. Basicamente isso. Basicamente isso. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais a oferecer. Muito mais. Eu acho que o maior erro do empreendedor é justamente utilizar o ChatGPT só para mandar e-mail, corrigir algum texto e dar sequência. Só que a inteligência artificial ela pode ser muito mais estratégica no negócio. Construindo uma solução, criando um novo site, você criando agentes de IA para poder acelerar e escalonar o seu modelo de negócio, que vai reduzir muito o custo para ele. Ainda mais pensando num pequeno que não tem condição, às vezes, de contratar profissionais, a IA é uma grande forma para você conseguir sair do operacional, que muitas vezes o empresário é o famoso eu empresa, e ele poder sair desse operacional e ser muito mais estratégico no negócio dele. Então a IA seria para um apoio para que ele possa ser mais operacional, ter mais tempo livre para pensar no seu negócio. Exatamente. Porque hoje o pequeno empresário, ele é meio que um faz tudo, né? Exatamente. E ele tem um pouquinho de receio em delegar tarefas, porque ele é o detentor do conhecimento. Exato. É aquela empresa ainda muito de família. Sim. E a inteligência veio não para substituir, mas para... Eu gosto muito de chamar o chat de assistente. É um assistente. Porque é a palavra certa, não Exatamente. é, Thiago? Exatamente, perfeito. Voltando um pouquinho no passado, vamos falar um pouquinho de revolução industrial. Vamos pegar no passado, onde as grandes indústrias saíram de forma manual e colocaram as máquinas para trabalhar. Sim. O cenário que a gente vive hoje é o mesmo. Então, o mercado está se transformando. E aquela empresa, aquele empreendedor que não colocar aquela palavrinha adaptabilidade no discurso dele, identificar que o cenário está mudando, o comportamento do consumidor está mudando, ele vai ficar para trás. E utilizando a IA, a inteligência artificial, no negócio dele, é uma forma excelente para ele poder alavancar e escalonar o negócio dele. Agora, pensando com a mente lá do empresário e também do empregado. Perfeito. Quando você pensa em inteligência artificial, necessariamente você já pensa em corte de pessoas? Ou não? Eu vou ser honesto com você. Para tarefas repetitivas, isso é um movimento que está acontecendo, na verdade. Está acontecendo. Chatbot, por exemplo? Por exemplo, então, por exemplo, uma grande área de atendimento. Telemarketing. Telemarketing. Ações e tarefas repetitivas vai cair muito nesse conceito. Eu posso criar um agente de IA para ele fazer o suporte para esse meu produto, para esse serviço que eu estou prestando. Então, ao invés de eu ter uma pessoa física onde eu vou ter que treinar, pagar salário, uma alta carga trabalhista em cima desse colaborador nos dias de hoje, a IA pode de fato substituir. Aí o empresário pode montar uma equipe de profissionais e ter um agente de IA, que é um prestador de serviço. O agente de IA, o que seria o agente de IA?
ele é um colaborador virtual Ok. que executa tarefas de forma autônoma. Então imagina vamos pensar numa agência de marketing. Ok. Eu quero prospectar novos clientes para essa minha agência de marketing. Eu posso criar um agente de IA, onde eu vou treinar esse agente de IA, conforme o fluxo, a ideia do meu negócio, junto com ele. Eu vou utilizar o Google Maps para eu quero pesquisar empresas num raio, sei lá, de um bairro em Santa Felicidade, de empresas que não utilizam site. Na área da prospecção. Prospecção. Mas ele não chega a fazer o briefing com o cliente? Primeiro O eu IA? vou prospectar. Ok. Depois, para fazer um briefing, eu posso utilizar a IA para transcrever uma reunião. E conforme isso, eu posso pedir para essa IA construir uma proposta comercial e mandar direto para o meu cliente. Então, eu saio do operacional, deixo a IA trabalhar e, melhor, 24 horas por dia. E na parte de criação lá, você falou em agência como exemplo. Na agência nós temos vários profissionais, inclusive lá o designer, né? Sim. Esse profissional, ele também corre o risco de perder seu trabalho para a inteligência? Essa figura eu já penso da forma totalmente ao contrário. Porque ele vai poder utilizar a IA para poder alavancar cada vez mais Eu negócio. digo isso porque a maioria de nós, eu não sou expert, mas eu digo para você que às vezes a gente dá uns prompts aqui, né? Sim. E ele cria uns elementos gráficos muito Exato. bons, né? Algumas páginas, né? Um layout. Qual é a grande diferença dessa criação feita pela inteligência artificial e um profissional que está lá na sua prancheta, criando, analisando? O que ele levaria uma semana, às vezes ele pode levar minutos para poder fazer. Então ele ganha mais velocidade na entrega. E para um preço acessível. Porque hoje em dia, a inteligência artificial já está na mão de todo mundo. É muito fácil, não apenas para o grande empresário, mas os pequenos também têm acesso. Então tem hoje o que a gente chama de democratização da inteligência. Hoje nós temos no Brasil grandes empreendedores. Sim. O Brasil é um país de empreendedor. Se não, eu diria até um melhor. Porque com a situação que a gente vive hoje, Mário, sendo bem honesto, imposto, alta carga tributária, temos ainda a legislação da época de Getúlio Vargas dentro das leis trabalhistas, então somos vencedores. O Thiago, pensando nesse público, e nós temos ciência hoje que a rede social, internet e agora a inteligência artificial, quanto mais eu conhecer dessa ferramenta, eu ganho mais autonomia. Perfeito. Mas ele tem um custo ainda. Sim. Né? Vamos pensar até mesmo no chat, que foi um dos primeiros. Sim. Eu só vou até a página 1. No chat. Se eu quero mais velocidade, mais desempenho, mais autonomia, ele já, está na hora de você pagar. E assim veio o cloud e outros tantos. Exato. Né? E aí começa a ficar caro. Como que o empresário iniciante faz essa conta? Posso contratar um agente de IA ou ainda não é o momento? Pode contratar, você pode ter certeza que é muito mais barato, inclusive, do que você contratar um profissional. Então, por algumas centenas de reais, não é muito, ele consegue contratar ferramentas de alto poder e escalar o negócio dele. Inclusive, até com versões premiums, versões frees. Olha, mesmo lá vamos pegar uma loja, por exemplo, aí. Gestão de estoque de uma pequena loja. Exato. Alguma coisa nesse sentido? Ele consegue construir uma gestão de estoque, colocar um CRM para fazer a gestão dos clientes deles também. Então, por exemplo, pensando numa gestão de estoque, ele consegue cadastrar todos os produtos dele através de uma solução que ele mesmo criou. Que é um problema, né? Tem muita loja ali principalmente que tem muitos itens, vai vendendo e é na mão. Na mão. E de repente olha no final do dia, o ticket médio até o bacana, mas será que ele realmente teve lucro com isso? A IA consegue fazer esse fluxo financeiro para ele também. E consegue integrar tudo isso. Estoque, vendas e financeiro. Tudo numa única plataforma. Aí o empresário diz assim, mas Thiago, eu não manjo de tecnologia. Eu vou ter que estudar tecnologia para comandar e alimentar essa ferramenta? Se eu disser para ele que sem um conhecimento de uma única linha de código... Sabe por que eu te pergunto? Porque você sabe que os mais velhos, com todo respeito, mais velho não de idade, mais velho em termos de pensamento, tem muitas pessoas que são resistentes ainda às mudanças. Sim. O que você falaria para essas pessoas? Eu vou dizer uma coisa. Acho que todo mundo conhece o Google. Sim, claro. Em frente ao escritório da Google, em São Francisco, tem um esqueleto de um grande Tiranossauro Rex. E sabe qual que é o motivo?
nem mesmo o maior predador da história se adaptou às mudanças. Que coisa, hein? Hoje ele é extinto. Pois é. Então, o empresário, hoje, ele precisa estar adaptado às mudanças. Comportamentos mudam. Mudam. E hoje nós estamos numa era da inteligência artificial. E ele consegue. Quando a gente fala em treinamento de pessoas, eu consigo visualizar um agente de IA treinando uma equipe? Manual, procedimento. Sim. Consigo vislumbrar isso aí? Consegue e com simples comandos. Se você conhecer o fluxo do que você quer desenhar e jogar na inteligência artificial, de algumas que são diversas, hoje nós temos um grande varejo de IAs por Ele aí, vai desenhar uma rotina. ele vai desenhar essa rotina para você. E simples. Não é um bicho de 7 cabeças e a Prime X Club vai proporcionar o empreendedor a colocar a mão na massa nisso. Porque por mais que ele não seja o executor, ele tem que ser o detentor do conhecimento da ferramenta como um todo. Exato. Para ele poder apreciar o resultado final e saber de onde que veio as informações, de onde que vieram as informações, não é isso? Perfeito. Inclusive, muitos empreendedores utilizam planilhas até hoje. Ele consegue extrair essa planilha, jogar numa IA e essa IA vai explodir de dashboards e fazer uma análise de dados. Ele vai conseguir interpretar números, interpretar comportamentos do negócio dele e com isso tomar as devidas ações pertinentes para o business dele. Quando nós falamos sobre tecnologia, você abre a internet e tem Tem muito curso, um mundo de curso. Muitos deles extremamente acessíveis. Sim, Só que vem manual em PDF. sim. O famoso É quase um newsletter, né? nada, quase um nada. O que a X-Prime se propõe é teoria ou é prática? é na prática. Vai ter teoria, obviamente, mas a gente vai colocar muito a mão na massa. Porque, veja, eu como pequeno empresário, eu de repente eu posso querer conhecer o processo. Não é porque eu estou delegando toda a minha empresa, né, toda a rotina a um agente, eu não deva conhecer o processo. Eu tenho como conhecer esse processo? Sim, a gente vai colocar ponto a ponto. Obviamente que a gente vai falar um pouco de teoria, entender quais são as partes principais e colocar a mão na massa. O empresário, ele é o dono do negócio. Ele conhece todos os processos da empresa dele. O que a gente vai fazer é colocar isso dentro de manhã. Faça um elenco dos principais pontos que você acha positivo, onde esse agente virtual pode suprimir as demandas do pequeno e médio empresário. Um fluxo de caixa, ações contábeis, ele pode fazer um melhor relacionamento junto com o cliente dele. Então imagina aquele empreendedor que tem um e-commerce. Um usuário, um visitante dentro da plataforma dele, ele entrou, automaticamente a gente pode criar um agente de IA onde vai aparecer: olá, boa tarde, estou vendo que você está Conversando. olhando, você vai conversar de Funil forma de automática. vendas, para não Funil de perder, vendas. para não perder leads. Perfeito, Pode ser? com toda Porque hoje a certeza. gente faz muita propaganda, todo mundo faz muita propaganda nas redes sociais Tem e bastante. acaba perdendo essa demanda, né? Exato. Que o cara ligou, tentou 1, 2, 3 vezes, Se acabou. perdeu. Eu tenho como programar esse agente virtual para não perder nada, Você consegue reter. programar isso e automaticamente jogar numa solução de CRM para fazer Perfeito. a gestão desse cliente. Tiago, quando é que vai acontecer o evento? Como é que as pessoas que estão nos assistindo, qual é o momento para quem está olhando? Como é que eu entro? Como é que eu conheço um pouco mais da inteligência artificial em prol da minha empresa? Legal. No próximo dia 19, agora na terça-feira que vem, no Legacy Café, vamos ter o evento do Prime X Club. Convido todos os empresários daqui da região de Curitiba e Grande Curitiba para poder proporcionar esse momento onde a gente vai falar não somente de IA, mas de empreendedorismo como um todo. Ok. E temos um link, se vocês entrarem na página de Instagram, Prime X Club, tracinho embaixo, underline, BR, na bio você consegue fazer a sua inscrição. Maravilha. João, coloca na tela, por favor, o Instagram aqui do Tiago. Se você quiser conhecer um pouco mais, está aí na tela. Está como Tiago Pereira 1604, é isso, Perfeito, Thiago? isso mesmo. Deve ter alguma informação na tua página, né? Tem Ou as também. pessoas podem mandar um direct lá? Pode, com Hã? toda certeza. É isso? Certeza. Um direct, uma mensagem ou acessar a Bacana. página da Prime. Bacana. Volte mais vezes. Obrigado, Bacana. Mário, pelo convite. Joia. Oi? Te cortei, perdão. Não. É isso? Era isso. Obrigado. Eu só Nós que olhei. agradecemos. Agora vem cá, vamos encerrar esse quadro agora falando sobre empreendedorismo.
principalmente empreendedora feminina. O quadro que vem aí é apresentado pela empresária, palestrante, escritora e mentora de mulheres, a Vera Adibe. É o quadro Mulher de Sucesso. Acompanhe. Vinheta na tela. Modelagem de negócios com propósito. No quadro de hoje, Mulher de Sucesso, eu quero falar com você, minha amiga, que sente que tem muito para entregar para o mundo, muito talento, mas ainda não conseguiu organizar isso num negócio de verdade. Talvez você já ajude pessoas, talvez já venda alguma coisa, talvez tenha um talento que todo mundo elogia, mas na hora de colocar isso como um negócio, tudo fica confuso. Não é verdade? Eu sou Vera Adibe, empresária, especialista em psicologia positiva e neurociência, e eu ajudo mulheres a transformarem a experiência de vida em negócios sustentáveis. E hoje nós vamos falar sobre modelagem de negócios com propósito. Como tirar a sua ideia da cabeça e estruturar um modelo que faça sentido para você e para o mercado também. Talvez você se reconheça em algumas situações. Como, por exemplo, você faz um monte de coisas, atende, vende, ajuda, aposta, mas não sabe explicar direito o que é o seu negócio. Talvez cada mês você tenta uma coisa nova, muda preço, muda público, muda serviço. No fundo, sente que trabalha muito e colhe pouco, como se o negócio nunca se firmasse. E isso traz um sentimento pesado de estar sempre recomeçando, de dúvida, será que isso é para mim mesmo? De frustração por não ver que o negócio representa quem você é e o que você acredita de verdade. E aqui entra um ponto essencial. Não falta o teu esforço, mas falta a modelagem do teu negócio. Quando eu falo em modelagem de negócios, parece um termo complicado, mas eu quero simplificar para você. Modelar um negócio é responder com clareza algumas perguntas chaves, como por exemplo, o que exatamente eu ofereço? Para quem eu ofereço? Que problema eu resolvo para essa pessoa? Como eu entrego isso? Online, presencial, individual, em grupo? De onde vem o dinheiro do meu negócio? Sem essas respostas, você não tem um negócio. Você tem boa vontade, talento e muito esforço espalhado. E onde entra o propósito nessa história? Propósito é o que te move por dentro. É aquilo que te faz sentir que o seu trabalho tem sentido, que sua história não foi em vão. Só que tem uma armadilha muito comum. Algumas mulheres focam só no propósito e esquecem do modelo do negócio. Ajudam todo mundo, fazem tudo, mas não estruturam a parte financeira. Outras tentam só copiar modelos de mercado, esquecem quem são. E negócio sustentável é aquele em que o propósito escolhe a direção e o modelo garante que você consiga continuar caminhando e conquistar o seu sucesso. Não é só seguir o coração, nem só seguir a planilha, é unir as duas coisas. Eu vou te dar um exemplo prático que representa muitas mulheres. Tem uma amiga chamada Ana. A Ana ama cuidar de pessoas. Ajudou várias amigas minhas a se organizarem financeiramente. É super organizada, mas ela se apresenta assim: Ah, eu ajudo o pessoal a se organizar. Às vezes faço umas planilhas, nada demais. Quando a gente olha para isso como modelagem de negócio e propósito, pode ficar assim. Propósito da Ana: ajudar pessoas a viverem com mais tranquilidade financeira. Modelo do negócio sustentável: consultoria de organização financeira para mulheres com encontros online, planilha personalizada e acompanhamento de 3 meses. Olha como isso muda. Antes, uma boa ação da Ana. Depois, um serviço estruturado, com um público definido, entrega clara e possibilidade real de cobrar por isso de uma forma justa, um valor justo, pelo trabalho da Ana. É isso que acontece quando você para olhar para a sua história, o seu propósito e modela isso como um negócio. Se você está me ouvindo e está pensando,
Tá, mas por onde eu começo? Eu quero te dar um pequeno passo, simples e direto. Pegue um papel agora e escreva 3 frases. Primeiro, o que eu amo fazer e sei fazer bem. Segundo, quem eu mais gostaria de ajudar com isso. Terceiro, que problema na vida dessa pessoa eu ajudo a resolver? Essas 3 respostas são o início da modelagem do seu negócio com propósito. Você não precisa ter tudo pronto hoje, mas você precisa parar de tratar o seu talento como passatempo e começar a olhar para ele como a base do seu negócio. Modelar um negócio dá trabalho, eu sei, mas é muito mais trabalhoso ficar perdida, apagando incêndio e duvidando de você mesmo o tempo todo. Se você sente que você já passou da hora de transformar a sua história, sua experiência e o seu propósito em um negócio estruturado, me acompanhe no Instagram, @vera.adib. Para mais conteúdos, já pegue o seu celular e coloque apontando a câmera dele para o QR Code que está nessa tela. E eu espero você no nosso próximo programa. Um beijo, até lá! Muito bem, gente. Vou chamar um breve intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Em 1 minuto, estamos de volta. Eu já estava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso, meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Legal, gente. Agora eu vou falar com o Saulo Coelho. Curitibano, Saulo? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Barra Mansa, Mário. Eita, Barra Mansa. Barra Mansa. Quanto tempo já em Curitiba? Olha, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Relacionamento humano continua sendo algo objeto de estudo? Rapaz, Muito. eu acho que a cada dia que passa, né? Ah. Porque o que vai restar pra gente é se relacionar mesmo. Porque a gente se não se relacionar, você vai fazer o que da vida, né? Então, O velho Chacrinha dizia, apresentador saudoso, quem não se comunica se trumbica. se trumbica. Essa frase que ele falava nos anos 80 continua sendo uma frase em voga? Não, hoje, inclusive, até quem se comunica se trumbica se não souber fazer isso. Ou seja, tem que saber se comunicar. Tem que saber se comunicar. Não basta saber falar, tem que saber quando e como falar. Exato. É isso? Exato. A evolução pessoal, podemos dizer que ela deixou de ser uma opção. Ou eu desenvolvo como um ser humano, ou eu acabo me isolando? É porque se você parar para pensar, Mário, todo mundo no fundo sabe que tem um potencial que tem que colocar para fora e não coloca. E normalmente a gente faz o quê? A gente aprende por tentativa e erro. E as pessoas hoje, de uma forma geral, elas acabam não tendo digamos assim, um modo de como evoluir. Por exemplo, quando a gente começa a estudar, o que a gente estuda? A gente aprende questões sociais, questões profissionais, mas quando que a gente aprende a evoluir pessoalmente? Então, as pessoas não tendem a ver a evolução pessoal como uma real ferramenta para a transformação de vida. Ou seja, as escolas nos ensinam o chamado hard skill? Exatamente, as habilidades que... As habilidades. É importante você ter canudos e diplomas. Exato. Mas esquece da essência humana, que é o soft skill, é isso? Sabe por quê? São as únicas que vão nos diferenciar de verdade. Por exemplo, você pega lá uma turma formada numa determinada faculdade. Todos eles tiveram os mesmos professores, as mesmas condições, fizeram as mesmas provas, viveram no mesmo período. Agora, por que alguns têm resultado e outros não? Porque aqueles que têm resultado buscam soft skill. Eles buscam se diferenciar no lado humano. E quando você se diferencia nessa parte,
você conquista as pessoas, né, cara? Eu estava vendo uma pesquisa que houve um aumento aí nos últimos anos, em termos de Brasil, de 1.750% em busca de terapias que melhorem a questão emocional. Exato. Os psicólogos estão rindo à toa. É verdade. Aumentou muito a demanda. Conscientizou-se que cuidar do lado emocional é importante. Isso. Só que vem uma questão. Por que há tanta oferta hoje de conteúdo para você cuidar da inteligência emocional e muitas pessoas estudam, lê, olham do budismo ao taoísmo, ao hermetismo, à psicologia e continuam ali na hora de botar na prática, ela, como dizia minha avó, acaba batumando. Porque não aprofunda. É mais ou menos assim. Você quer ver uma coisa interessante? Você falou uma coisa bacana aí. As pessoas estão buscando cada vez mais inteligência emocional, buscando se desenvolver. Mas onde elas estão buscando isso? Ou eu vou assistir alguma coisa no YouTube, vou ler alguma coisa, ou vou substituir isso com remédio. Então as pessoas vão para as extremidades. Ou elas querem cuidar disso com remédio, ou elas querem cuidar disso de maneira rasa. Como é que eu aprofundo isso? Enfrentando a barreira do terror. E o que é a barreira do terror? Tudo aquilo que eu quero e não tenho está do outro lado daquilo que eu não faço. E tudo aquilo que eu não faço está do outro lado do medo que eu não quero enfrentar. Então, enquanto a gente não olhar para a inteligência emocional, comportamental, a psicologia, o coach, a PNL, enquanto a gente não olhar para isso como ferramenta e ir em frente a isso, ou seja, não ficar apenas esperando que as coisas vão acontecer sem que a gente faça nada. Aí a gente tem que passar por algumas fases de desenvolvimento. Mas isso dói, né? Muito. Porque enfrentar esses monstros, né? Por isso que muitas pessoas ficam no raso, lêem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, uma consultazinha com a inteligência artificial, que também muita gente usa, né? É verdade, para muitas demandas. Mas o enfrentamento direcionado é o mais importante, Saulo? Você sabe por quê? Existem duas coisas. Eu sou psicanalista de formação. Eu trabalho há 34 anos nessa área de inteligência emocional, comportamental, e tem duas coisas que eu vejo muito claras com as pessoas. Primeira delas, todas as vezes que elas estão diante de um desafio, elas preferem desistir, e todas as vezes em que elas precisam olhar para que as coisas aconteçam, elas não vão para o comportamento. Você quer ver uma coisa interessante? Ó? Levanta comigo assim o indicador. Isso, o indicador, Mário. Isso aí. Olha só. Que pegadinha. Essa é a primeira delas. Que coisa, hein? A gente está preocupado com o que as pessoas estão falando. Nós estamos no automático? No automático. E aí vem a superficialidade, aquilo que não é um fato. E aí a gente esquece do comportamento. Então a primeira coisa, você não está nem aí porque eu estou falando. Você vai fazer o que eu estou fazendo. Então as pessoas não aprofundam por quê? Porque não mexe com a inteligência comportamental. Ou seja, a pessoa está em busca de uma fórmula pronta para resolver sua vida. Elas estão em busca da fórmula mágica. A gente chama isso daí até da tríade do sucesso dentro dessa área da psicologia prática. Mas isso aí não vai um pouco na crença limitante? Então, mas a crença limitante, o que ela é? Ela é nada mais do que aquilo que você não está disposto a enfrentar. Por exemplo, qualquer crença que nos limita, ela tem um paradigma. E um paradigma, ele precisa ser mudado. Só que para mudar o paradigma, eu preciso enfrentar esse paradigma. Por exemplo, algumas pessoas não estão dispostas a fazer tudo o que elas poderiam fazer. Eu chego em alguns programas que eu tenho de treinamento, Mário, pergunto para elas assim, gente, quantos de vocês aqui são persistentes? Aí um monte de gente levanta a mão. Aí eu pergunto aqui, quem começou um curso de inglês e desistiu? Aí eles começam. Quem começou a fazer dieta e desistiu? Quem começou a fazer caminhada e desistiu? Falou, cadê os persistentes? É porque a gente se auto-engana. Tem esse aspecto do comportamento que eu te falei, e tem o aspecto da gente ficar com medo de continuar a aprender uma coisa nova. Você quer ver uma coisa? Se a gente fizer assim com a mão, até o pessoal que está assistindo pode fazer aí, ó. Eu faço assim, ó, coloca a mão para frente, ele coloca para frente. Todo mundo faz isso. Agora coloca um para trás, coloca para trás. Isso é o que todo mundo faz. Agora, se eu pedir para ele fazer um para frente e outro para trás, ele não vai fazer. E quando ele começar a fazer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai desistir. E por que ele desiste? Porque aquilo que eu quero mudar, muitas vezes me desafia a fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas eu fico com vergonha, com medo, constrangido. E é exatamente aí que a gente interrompe essa evolução que hoje é obrigatória. Porque se você não fizer o que a maioria não está fazendo, você não vai ter o que a maioria não tem. É isso aí que você está falando, é o limite de um
de uma terapia rasa para avançada? É o limite entre o estudo raso para avançado. Porque terapia, ela funciona. Toda terapia funciona. Porque ela parte do princípio que você pode evoluir. Agora, o quanto você está disposto a fazer isso é o que depende. Por exemplo, fisicamente é fácil. A gente fala assim, ó, vamos começar a fazer agora academia, ou eu vou fazer musculação, ou eu vou fazer pilates, ou eu vou fazer crossfit. Você vai notar o seguinte, todas as pessoas têm um lugar onde elas podem ir, um número de exercícios que elas podem fazer, mas elas vão saber que, para eu poder evoluir, eu vou ter que colocar cada vez mais esforço. E é o que muita gente não quer fazer. Se isso acontece no físico, como é que isso acontece no emocional? A gente não está disposto a evoluir emocionalmente. Existe a palavra, não basta então só o querer. O querer é fundamental, mas o que faz a diferença é a clareza. Não é só o querer. Porque se você chegar para qualquer pessoa e perguntar para ela, você quer mudar de vida? Eu quero. Você quer ter mais dinheiro? Eu quero. Porque aí entra lá a neurolinguística, né? O PNL, né? PNL. Que faz lá aquelas, acabar com as crenças, criar novos paradigmas, né? Novas pontes, novos córtex cerebrais, né? Isso o PNL tudo ensina, né? A PNL, ela trabalha tudo isso basicamente como ferramenta. com isso, com ferramentas, né? É uma programação. Agora a gente trabalha com RNL. É uma reprogramação. Hoje, Mário, existe um excesso de informação. As pessoas sabem de tudo. Você consegue saber de qualquer coisa. Só que o quanto você sabe versus o quanto que o mercado precisa é o que muita gente tropeça. Porque a gente fica na superficialidade. Então, hoje a gente trabalha com reprogramação. Não é mais o que você sabe. É o que a gente pode transformar do que você sabe para ser eficaz. O que você acha da palavra coach? Cara, eu acho que é uma coisa bacana. Ainda funciona? Funciona, PNL versus coach, ainda funciona? Funciona. Um é passado. PNL é passado. A PNL, eu olho como você foi programado e reprogramo isso. O coach eu olho como você está para onde você quer ir. Ok. As duas coisas precisam coexistir. Só que no Brasil elas viraram profissão. E em qualquer lugar do mundo elas são ferramentas. Surgiu uma outra palavra agora, que é o mentor. Sim, o mentor. Como é que você vê o mentor? Você quer ver uma coisa interessante? Eu e minha esposa estamos lançando um treinamento para casais. Chama Até Depois do Sim. Eu esperei fazer 25 anos de casado para lançar. Agora, por que isso? Porque tem mentor de tudo, mas quando você ouvir alguém falar eu sou mentor, você tem que olhar o resultado que essa pessoa tem. Porque mentor de lábia, mentor de internet e mentor digital tem um monte. Agora, o quanto você se beneficia daquilo... O que ela fez com a vida dela... é o que interessa. Né? Então porque eu olho muito para isso. Pressupõe-se que o mentor é alguém que passou por várias etapas Isso. e ele pode botar em prática, inclusive na vida dos outros, aquilo que ele passou, aquilo que vivenciou, não é isso? Exato. Então o mentor, ele tem uma mente na qual foi treinada a ponto de poder fazer com as outras pessoas aquilo que ele fez com ele. Só se conhecer, o autoconhecimento nesse processo todo é importante? Fundamental. O que podemos entender de autoconhecimento? Que é uma palavra bem batida, né? Autoconhecimento, mas pera lá, autoconhecimento o que é? E depois que eu me autoconheço, o que eu faço com isso? Então, primeiro, você só vai saber o quanto você se conhece até você ter um desafio frontal. E o que é esse desafio? Aquilo que você nunca fez, agora você vai ter que fazer. Por exemplo, você comeria uma barata por R$1.000? Puxa vida, bem limpinha, por que não? Por que não? Agora, tem pessoas que não comeriam. Aí você aumenta a oferta, 10 mil, 15 mil, 20 mil. À medida em que você muda o prêmio versus o preço que você tem que pagar, mais você se conhece. Então, o autoconhecimento eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou, e saber quem eu tenho que me tornar para ter o que eu não tenho. E para isso você precisa não só se autoconhecer, mas você precisa se autodesenvolver. A gente chama isso de musculatura emocional. Então precisa buscar isso aí, cara. Bom, eu vou chamar o nosso quadro agora sobre mente em equilíbrio, mas o Saulo continua aqui conosco, depois do intervalo, ele vai falar pra gente sobre o Hero. Hero! É um projeto. É um grande projeto. A gente está na 54ª turma. Maravilha. Mas antes nós vamos ver juntos agora o quadro que é apresentado pela psicóloga clínica, a doutora Bernadette Lauter. Ela que vem com o quadro Mente em Equilíbrio.
Roda a vinheta. Vinheta na tela. Olá, eu sou Bernadette Lauter, psicóloga clínica, e este é o Mente em Equilíbrio. Você já percebeu como algumas decisões simples parecem muitas vezes difíceis? Você pensa, você analisa, tenta prever, mas no fim não decide. E o tempo vai passando. Mas será que o problema é a falta de clareza ou o medo de decidir? Hoje no Mente em Equilíbrio a gente vai falar sobre isso. Tem gente que não decide, não porque não sabe o que quer, mas porque tem medo do que pode acontecer depois. Medo de errar, medo de se arrepender, medo de escolher e perder outras possibilidades. E aí fica ali pensando, revisando, adiando, como se não decidir fosse mais seguro. E isso está muito relacionado ao que nós chamamos de evitação experiencial. É um padrão que a pessoa sempre tenta evitar tomar decisões para não entrar em contato com aquelas emoções que são desconfortáveis, como insegurança, dúvida, frustração. Agora, é importante pontuar que quanto maior a intolerância à incerteza, maior a tendência de evitar decisões, mesmo quando isso traz prejuízos a longo prazo. Alguns estudos da Universidade de Londres indicam que o excesso de análise ativa circuitos de ameaça no cérebro, fazendo com que a decisão pareça mais arriscada do que ela realmente é. Ou seja, não é falta de capacidade, é o medo que está conduzindo. Porque em algum momento você aprendeu que errar tinha um custo alto, que você precisava acertar sempre, que precisava escolher certo, e sem perceber começou a tratar decisões como se elas fossem perigosas, como se cada escolha definisse tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa bem importante, não decidir também é uma decisão. E muitas vezes é a decisão que mantém você exatamente onde você está. O problema não é escolher errado, é não se permitir escolher e ficar preso no mesmo lugar. Decidir não exige certeza absoluta, exige movimento. Exige aceitar que nem tudo pode ser previsto, que erros fazem parte e que você pode lidar com as consequências, porque no fim, a vida não avança na certeza, ela avança nas escolhas. Talvez o que esteja te travando não seja a dúvida, seja o medo de lidar com o que vem depois. Ficou na dúvida? Me chama no direct e podemos conversar sobre isso. Na próxima semana vamos falar sobre a culpa que não te deixa em paz. E quando entendemos tudo isso, a gente entende que a nossa mente encontra equilíbrio e a vida encontra direção. Eu te espero na próxima semana. Muito bem, eu vou chamar um intervalo comercial. O Saulo continua conosco aqui. Na volta ele vai falar do Hero, um projeto muito bacana que vai ajudar você e a sua empresa a crescerem. É isso que nós queremos. Depois do intervalo. Eu já tava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso, meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Saulo, vamos falar então do Hero? Vamos falar do Hero. É um projeto, é um plano, é o quê? É um programa de treinamento de teamwork, de alta performance emocional e comportamental. Público. Estamos na 54ª turma, ele acontece de 3 a 4 vezes por ano aqui em Curitiba. Ok. Esse programa é um programa onde a gente faz o MAPA, que é o método de avaliação da personalidade ativa.
a gente leva grupos de empresários, público em geral, para vivenciar experiências de trabalho em equipe. Lá você conhece as 4 equipes que você tem e você mergulha nesse universo. Mas é assim, Mário, é tudo vivencial. O cara tem que levar capa de chuva, coturno, bússola, lanterna, você precisa repelente, você precisa mergulhar num cenário que as pessoas nunca vivenciaram. E lá, cara, existem processos que acontecem de superação de limites reais dentro de uma estrutura de teamwork, cara, que ninguém tem no Brasil. Lá você vai ensinar que o problema às vezes não é o problema, mas sim o que eu faço com isso? Lá a gente explica que o problema, na realidade, às vezes é criado por você e que você, às vezes, não consegue sair sozinho dele e por isso que você precisa de equipe para você poder sair desse problema. Ô, Saulo, você já impactou mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas com palestras, né, pelo mundo todo. Em 3 continentes. Conta rapidamente uma história que disse, puxa vida, valeu a pena. Que valeu. Minha ou de algum aluno? De algum aluno. De algum aluno. Ó, eu tenho várias histórias, mas uma que eu gosto muito da história da Anne, que foi uma pessoa que foi no meu treinamento. Não nesse Hero, ela foi no outro programa meu chamado EPSV, que é um programa também de final de semana. Ela tinha um problema muito grave, ela foi violentada pelo pai, pelo avô, ela foi violentada pelo tio, desde criança. Essa mulher nunca tinha dormido uma noite completa. Nossa. E ela, quando foi no treinamento, do sábado para o domingo, a gente faz coisas muito profundas lá, é muito dinâmico. E ela percebeu que o trauma, que a dor dela pode ser transformada em poder. Essa é a essência do EPSV. Quando ela passou do sábado para o domingo, a gente não sabe o que acontece, porque ela foi para o quarto e tudo. No outro dia de manhã, ela veio falar comigo, falou, Saulo, eu preciso falar uma coisa aqui com todo mundo. Eu falei, o que é? Olha, essa é a primeira noite em décadas que eu consigo dormir a noite completa. Porque quando você se liberta daquilo que te aprisiona, você se torna livre para viver quem você nunca foi, porque estava preso nesse trauma. Maravilha. Mudou a vida dela, foi assim um negócio extraordinário. Maravilha. João, vamos falar um pouquinho sobre direito? Eu vou chamar agora para você acompanhar comigo um quadro chamado Desvendando o Direito. Se você é apaixonado pela área do direito, assim como eu também sou, você vai gostar desse quadro que é apresentado pelo brilhante advogado criminalista, o Dr. Jefferson Nascimento. Então acompanhe comigo Desvendando o Direito. Vinheta na tela. Fala, Mário. Espero que você esteja bem. Já quero desde já agradecer essa imensa honra de a gente estar estreando esse quadro aqui, Desvendando o Direito, no seu programa Bate-Papo Brasil. Agora eu quero cumprimentar a sua audiência, que são de pessoas maravilhosas e muito inteligentes. Mas deixa eu falar com vocês, até mesmo pessoas inteligentes muitas vezes praticam condutas que acham que é comum e nem percebem que é crime. E aí, então a proposta desse programa vai ser exatamente isso. Ao passar dos dias, dos programas, dos domingos que eu estarei aqui com vocês, todo domingo, eu trarei condutas que para muitas pessoas é comum. Mas eu vou trazer para vocês que a lei vê como crime. E hoje eu separei para vocês para a gente falar sobre apropriação de coisa achada. Sabe aquele ditado popular, achado não é roubado? Mas é um crime sim. Só não é o roubo, mas é um crime de apropriação de coisa achada. Então, pensa bem, você está andando pela rua e vê um celular ali no banco. Aí você pensa, perdeu, posso ficar para mim. Só que talvez muitas pessoas pensem, não, o celular é só esperar ligar que eu vou devolver. Mas agora se você estiver caminhando pela rua, encontra uma carteira cheia de dinheiro, o que você vai fazer? Muitas vezes você pode parar e pensar assim, é Deus. Deixa eu te falar, não é Deus. É o artigo 169 do Código Penal, onde vê uma pena de até 1 ano caso você não devolva o que você encontrou em até 15 dias à autoridade policial, ou seja, em uma delegacia. Aí você pode até se questionar, mas eu achei o dinheiro ali, eu vou deixar lá para a polícia?
não importa o que você vai achar. O que importa é que a lei prevê como um delito. É claro que todo crime pressupõe uma investigação, uma condenação, mas aqui eu estou para te dizer que uma conduta que você acha comum é prevista como crime. Então, agora você já sabe, se você encontrar algo na rua, você tem que devolver em até 15 dias. Quer ver uma situação mais comum? Porque às vezes você pode pensar assim, pô, achar dinheiro na rua, não sei, pode ficar em dúvida, mas tem uma situação que não tem como você fugir. É quando você recebe um Pix na sua conta por engano. Muitas pessoas pensam assim, não, caiu na minha conta, não devolver. Mas é a mesma coisa. Artigo 69. Apropriação de coisa advinda por erro. E deixa eu te contar, os tribunais do nosso país condenam pacificamente a pessoa que recebe o dinheiro e não devolve. Só para vocês verem como isso aqui não é brincadeira, eu vou lembrar vocês de um caso notório. Pode pesquisar aí na internet que você vai achar facilmente. Um caso famoso da emissora Rede Globo. Como é um fato notório, só você pesquisar que você vai confirmar. A emissora de TV, ela transferiu 318 mil reais para a conta de uma pessoa por erro. E aí essa pessoa, sabendo que aquele dinheiro não era dela, mas ela disse que achou que eram honorários dela, porque, salvo engano, ela era advogado, comprou um apartamento com esse valor e disse que não tinha mais como devolver, achando que ia ficar por isso. Sabe por que isso? Porque a pena é de 1 ano. Certo? Até 1 ano. E tem muitas pessoas que podem fazer um cálculo, pensando assim, pô, se eu recebi 1 milhão, acho que vale a pena ficar preso 1 ano, né? Tem gente que pensa assim. Só que não. Você vai ficar preso e a justiça, por outros meios, até mesmo civis, mas meios legais, vão bloquear o valor. Por exemplo, nesse caso, eles bloquearam o bem e ainda condenaram essa pessoa a pagar uma indenização de 70 mil reais para a emissora. E olha que engraçado. A gente vive reclamando de corrupção. Mas quando a gente está numa oportunidade de ser alguém honesto, muitas vezes a gente se coça para não ser. Pensa bem, todo mundo faz coisa errada, por que eu não vou fazer agora? Mas olha só, eu acho que o único jeito de a gente mudar o nosso sistema, o nosso país, é nós garantirmos que nós não façamos coisas erradas. Não importa o que o outro faz, o que importa é como nós agimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa boa de tudo isso. Quando você devolve uma coisa que você achou, ou um dinheiro que você encontrou, ou um Pix que caiu na sua conta por engano, você tem direito a uma indenização não inferior a 5% do valor daquilo. Ou seja, se ele tivesse devolvido esses 318 mil, ele tinha direito, no mínimo, a 5% desse valor. Olha só, o Brasil está dizendo que quem age errado é punido, mas quem age certo, a lei recompensa. E, claro, se você tiver despesa para encontrar o dono ou para devolver isso, também tem que arcar as despesas além desses 5%. Então, veja bem, fala para mim, se você encontrar alguma coisa hoje na rua, como você vai agir? E na semana que vem, para você já se preparar, eu vou trazer algumas condutas que você faz no teu celular, acha que é normal, mas você pode estar se complicando. Bom, para quem não sabe ou para quem não se lembra, meu nome é Jefferson Nascimento da Silva, sou advogado criminal, e se caso você queira me acompanhar, receber mais insights sobre o direito, aqui vai estar as minhas redes sociais, e claro, se você tiver alguma dica de alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui no programa, pode mandar lá, e quem sabe eu trago conteúdo para você. Mário, um grande abraço e aí com você de volta nos estúdios. Muito bem. Já desvendamos o direito, né, Saulo? Isso aí. Vamos desvendar um pouquinho mais dessa ferramenta Hero. 5 passos. Como é que ela é? Para quem está nos assistindo. Gostei. Quais os 5 passos que ela vai acompanhar? A primeira coisa, a gente vai dar... O primeiro passo é saber quem você é individualmente. Segundo passo, quem você é em equipe. Terceiro passo, como você vence em equipe. O quarto passo, quem é você para essa equipe. E o quinto passo é quem é você para ajudar as outras equipes no mundo. Cara, é assim, muito bacana. Essa imersão vai durar quanto tempo? São 3 dias, começa na sexta-feira, 20 horas e 59 minutos. Quem é o público que deve ir lá? Todas as pessoas que estão buscando vivenciar uma libertação pessoal e profissional. E lá quem trabalha em equipe, quem é dono de um próprio negócio, quem tem uma carreira, enfim, gestores, empresários, para quem hoje quer se desenvolver profissionalmente. Bacana. Você gosta... Como é que podemos entender a tua profissão? Você é um
coach, você é um mentor, você é um treinador, você é um psicanalista? Ó, Eu não gosto, não 34 rotulando, mas É. como é que você gosta a sua paixão? A minha paixão é ajudar as pessoas. Ok. E pessoas, você tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica é um conglomerado de CPFs de pessoas físicas. Pois é. Mas eu me intitulo, assim, recentemente até, como terapeuta empresarial. Empresas estão doentes, pessoas precisam ser melhoradas para as empresas melhorarem. Porque eu penso o seguinte, um empresário monta uma estrutura bacana e se ele não tem uma equipe... Bem treinada. Como diz lá o Napoleão Hill, né? Ah, sim. Aquelas mentes que comungam, né? Exato. Mastermind. Mastermind. Aham. Você não adianta nada, porque só a estrutura, só a empresa não funciona. Você tem sabe que ter que uma equipe Bem treinado. bem treinada. Eu fui treinado por um cara chamado Steve Covey. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, se você chegar no topo sozinho, alguma coisa errada você fez no caminho. E enquanto você não treinar as pessoas que estão com você, você nunca vai poder se desvincular Maravilha. daquilo que você faz. Né? Maravilha. João, vamos encerrar aqui colocando na tela aí o Instagram do Saulo. Para você que acompanhar o trabalho do Saulo Coelho, terapeuta empresarial. Qual é o teu Instagram, Saulo? @saulocoelho.oficial ou no site saulocoelho.com. saulocoelho.com é o site, é É o isso? site. Bacana. Ou Saulo Coelho, arroba Saulo Coelho Ponto oficial. .oficial. Coloca lá, João, na tela. Bacana. Então tá aí. Saulo Coelho, terapeuta empresarial. Puxa lá, você vai encontrar tudo sobre esse moço aqui, lá de Barra Mansa. De Barra Mansa. De Barra Mansa para o mundo. Para o mundo. Saulo, volte mais vezes, viu? Obrigado, Muito obrigado, Mário. viu? Sucesso para você. Bacana. Vamos agora falar um pouquinho mais para você, empresário, que precisa ter alguém que vá lhe direcionar. E às vezes o empresário não tem o direcionamento. Então vem aí o quadro que é apresentado pela advogada, a doutora Andréa Vaz, que é a visão da águia. E você, empresário, quer ter uma visão da águia? Preste atenção, então, nas dicas da doutora Andréa Vaz. Vinheta na tela. Olá, Mário. E afinal de contas, qual é essa conta invisível da saúde mental quando o assunto é NR1? Qual a abrangência desta norma sobre o adoecimento mental no trabalho? Você tem noção? O que é esse adoecimento mental que a NR1 tem trazido e que são tantas notícias e tantas informações na mídia, inclusive? Afinal de contas, você sabe o que é efetivamente esta preocupação com a saúde mental do trabalhador? Pois bem, aqui nós vamos falar do burnout, que é o adoecimento por decorrência do trabalho ou em decorrência do trabalho. Nós vamos falar do burnout, que ele é gerado pelo estresse, pelo sofrimento, pela coação, pela molestação do empregado no trabalho. Atenção, muito cuidado! A saúde mental do seu trabalhador, do seu colaborador, agora está na mira da lei e, claro, consequentemente do seu bolso. Então agora você tem que se preocupar com o nível de estresse, com o nível de sofrimento mental desse colaborador, com o nível de ansiedade que eventualmente esse empregado demonstre no ambiente laboral. A mente do seu colaborador agora é, sim, uma responsabilidade da sua empresa. É isso mesmo, empresário. Por isso você tem que se antecipar aos riscos. A nova NR1 foi muito clara ao abranger a saúde mental e emocional do trabalhador, os riscos psicossociais do trabalho. Esta foi a alteração trazida pela NR1. A legislação ela passou a entender que os riscos ocupacionais não são apenas o ruído de uma máquina ou o pó de uma obra, por exemplo, mas eles englobam fatores cognitivos e emocionais. Cobranças desproporcionais, metas abusivas, um ambiente tóxico, um ambiente difícil, com conflitos, com truculência, tudo isso afeta e aumenta o risco psicossocial no ambiente laboral.
e você, empresário, pode pagar com o seu bolso. Afinal de contas, quando o empregado ele é afastado por ansiedade, por depressão ou burnout adquiridos no trabalho, a empresa ela vai arcar com os custos previdenciários altíssimos. Isso mesmo que eu disse, a previdência agora, se comprovada que a doença é adquirida do trabalho, no trabalho, ela vai cobrar todas as despesas com este contribuinte da empresa. Isso mesmo, são milhares de ações da Previdência Social em face de empresas no Brasil. Além da indenização previdenciária, nós temos o risco moral e material para este empregado. Então, se você ainda não está cuidando da saúde emocional e prevenindo, antecipando riscos psicossociais na sua empresa, já está na hora. Já está na hora de você começar a se preocupar com este elemento da NR1. O Programa de Gerenciamento de Riscos da sua empresa precisa obrigatoriamente mapear os riscos psicossociais e não apenas os riscos físicos. Isso mesmo. Ignorar a saúde mental é assumir um risco milionário dentro do seu estabelecimento. É por isso que eu ensino empresários a evitar riscos e prosperar com segurança e tranquilidade. Para conhecer mais do meu trabalho, acesse as minhas redes sociais, @doutora Andréa Vaz. Um grande abraço e até a próxima! Minha gente, por hoje é só, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. O programa Bate-Papo Brasil fica por aqui. Obrigado, até um próximo programa. Tchau, tchau, gente. Obrigado.